começando mais um episódio do nosso podcast ao vivo pela Melodia FM 87.9, também no Instagram e no YouTube. Hoje vamos tratar de um tema urgente e extremamente atual, o uso indiscriminado de anabolizantes e os impactos diretos na saúde cardiovascular. Vivemos um momento em que a busca por estética rápida tem levado muitas pessoas, principalmente jovens, a adotarem práticas perigosas, muitas vezes sem qualquer acompanhamento médico. O que parece um atalho pode, na verdade, abrir portas para problemas graves como hipertensão, infarto, arritmias e até o desenvolvimento de neoplasias. E para nos ajudar a entender melhor esse cenário, recebo hoje o Dr. José Simões, médico cardiologista, que vai esclarecer riscos, mitos e também falar sobre a nova diretriz da hipertensão, inclusive essa discussão sobre o famoso 12/8. Doutor José, muito obrigado por ter aceito o meu convite, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos e obrigado, Jolísio, a honra é minha de estar aqui no podcast. A gente se conhece já tem um tempinho, né? Uma coincidência, mas uma boa coincidência, não é mesmo? Isso aí. Doutor, primeiro a gente sempre usa aquela primeira pergunta prática, né? Quem é Dr. José? Dr. José, eu sou jovem, né? Acho que o pessoal aí pelo YouTube deve estar vendo, mas eu sou um médico relativamente jovem, tenho 30 anos e sou um cardiologista, certo? Sou um cardiologista, tenho minha formação fora daqui, gosto bastante da cardiologia, fui influenciado por um médico cardiologista também. Eu acho que na medicina a gente tem muito disso, né? A gente vai sendo influenciado, inspirado e a gente acaba seguindo esse caminho. E gosto muito da parte clínica da cardiologia, de estar perto do paciente, de ouvir como tem sido o tratamento, para que lado a gente vai caminhar, de estar junto mesmo, de tentar levar conforto e cuidado. E saúde, né? Você é daqui de Vitória da Conquista? Não sou de Vitória da Conquista, minha família é daqui. Meu pai, principalmente, né, meu avô, são daqui de Vitória da Conquista. Minha mãe acaba sendo daqui por tabela, de uma cidade próxima, mas eu sou de Salvador. Nasci em Salvador, fui criado em Salvador e depois, enfim, a vida não... Te trouxe para cá. Acabou me trazendo para cá. É aqui que dizem que quando bebe água daqui não sai mais, né? Ali é que era do Rio de Janeiro, está aqui com a gente. Então vamos lá, vamos falar sobre o que é importante, né? Que é sobre o anabolizante. O que são, de fato, doutor, os anabolizantes e por que estão tão populares hoje? Os esteroides anabolizantes, né, eles têm por objetivo o aumento da testosterona, né? E o aumento da testosterona, assim, geralmente a testosterona é produzida por homens, a gente não tem produção massiva de testosterona em mulheres, né? É mais produzida por homens e ele é como se fosse um estimulante, digamos assim, né? Não é exatamente isso, mas ele funciona como se fosse. Então, a pessoa que toma testosterona, tem a testosterona mais elevada, a tendência dela é aumentar a massa magra, se sentir melhor, certo? E muita gente procura justamente, que você falou, um atalho justamente para se sentir mais saudável, se sentir mais ativo, que não necessariamente é uma verdade com o uso de testosterona. Você vai se sentir ótimo? Com certeza. Mas a gente tem um custo, né? Um custo a partir disso aí. Não é algo sem troca, né? É algo que tem uma troca que, às vezes, a pessoa não está exatamente ciente do que está fazendo por falta de informação mesmo. A gente procura um atalho para se sentir melhor e, às vezes, esse atalho não compensa, não é uma promessa sem custos. Tem um ônus grande ali. E existe algum uso seguro ou sempre há riscos? O uso seguro, a gente não tem um uso seguro da testosterona, digamos assim, de maneira injetável, intramuscular que a gente fala, né? Existe o uso seguro para aquelas pessoas que têm indicação. Existem estudos do uso da testosterona em homens com hipogonadismo e com a taxa, enfim, não vou falar o número, que eu acho que não cabe, mas existe um número ali que a pessoa está com pouca produção de testosterona, mas esse uso é em homens, certo? E não em mulheres, por exemplo. Então, e o uso é um gel que é vendido, certo? Pelas empresas farmacêuticas, você passa de maneira tópica. Então, não existe a aplicação de testosterona. Você não injeta a testosterona, não vai fazer de maneira venosa ou intramuscular a testosterona. É um gel tópico. A absorção é diferente, é paulatina, não é algo imediato, digamos assim. Entendi. Por que jovens saudáveis estão tão recorrendo tanto a essas substâncias? Eu acho que assim, o estilo de vida que a gente como sociedade tem procurado, né? A gente tem um boom do wellness atualmente, né? O que é algo positivo,
certo? Não é ruim isso, é algo bom. Só que a gente vê que a gente tem procurado corpos impossíveis, né? Os corpos impossíveis que a gente tem hoje em dia. Mesmo uma pessoa sendo saudável, tendo, digamos assim, o colesterol na meta, não é hipertensa, não é diabética, vive um estilo de vida bom, mas o corpo que é vendido pela sociedade de uma maneira geral não é aquilo que a gente espera. E as pessoas vão em busca disso, né? Tá passando na TV... falado, é comentado, uma magreza extrema, um corpo bonito, veias saltadas, músculos grandes. Então, a gente tem toda essa exposição de uma maneira exacerbada hoje em dia. E a maneira, digamos assim, simples, botar entre aspas, porque não é só porque você usa anabolizante que você também vai ficar dessa maneira, né? De uma maneira simples, é o caminho mais fácil, certo? É o caminho mais... imediato, digamos assim. Entendi. Isso é um tema bastante importante. Foi até uma dica dele, né, para falar sobre isso. Doutor, quais são os primeiros sinais de que o corpo está sendo prejudicado? Então, a gente, de uma maneira imediata, se a gente não procura, a gente usa testosterona, mas de uma maneira imediata, se a gente não procura e não fica atento, a gente não vai ver, certo? Por exemplo, fisiculturistas, que aí é uma outra seara, porque a pessoa tem aquele foco, enfim, gosta do esporte, faz, a gente não pode exatamente julgar, né? Mas ele tem ciência do que ele está fazendo e ele sempre vai, normalmente essas pessoas procuram um atendimento médico de maneira imediata, mas se uma pessoa, digamos assim, uma pessoa jovem que está pensando mais em estética, ela não vai sentir nada, a princípio, até uma consequência muito grande, por exemplo, um infarto ou o desenvolvimento de uma insuficiência cardíaca, se apresentar. Normalmente se apresenta de maneiras dramáticas, né? Infarto, dor no peito, necessidade de uma emergência, insuficiência cardíaca, o cansaço que nunca passa, vai piorando, não consegue nem subir um lance de escada, até tomar banho passa a ser difícil. Então, são coisas que vão surgindo de maneira mais críticas. Você não vai ver nada de uma maneira, de uma maneira assim, estou tomando aqui há talvez 1 ano, 6 meses, fiquei forte, mas eu não vou sentir nada. Vou me sentir até melhor, né? Vai ter mais disposição, vai conseguir pegar mais peso na academia. Então, você não como se fosse quase uma doença silenciosa, né? Mas de uma maneira bem objetiva, não vai falar nada, a não ser que você realmente esteja acompanhando com o médico para ver suas taxas, digamos assim. Entendi. O uso sem prescrição médica pode causar danos irreversíveis? Tanto o uso com quanto o uso sem. Como você perguntou, existe o uso de uma maneira segura? Existe, mas num contexto de hipogonadismo em homens, né? E daquela maneira que eu te falei, o uso tópico, né? Mas se você usa com ou sem prescrição médica, não existe uma dose mínima de testosterona a ser aplicada que fala para você é seguro, de maneira nenhuma. Então, independente da prescrição ou não da prescrição, o risco sempre vai estar ali. Entendi. Então, vamos falar mais agora sobre o impacto cardiovascular, né? Que é o seu forte. Como é que os anabolizantes, doutor, afetam diretamente o coração? Pronto. O coração é um músculo, certo? E o anabolizante, ele justamente, o objetivo é fazer a diminuição de gordura e o aumento de massa magra, que basicamente são os músculos de uma maneira geral. Sim. Então, imagine se eu estou aumentando um músculo no meu braço, justamente com o uso de anabolizantes. Esta testosterona, digamos assim, vai se ligar também ao músculo do coração, que é um músculo também. Um músculo um pouco diferente, mas é um músculo. E esse coração também vai crescer. O coração ele pode crescer em outras situações. Até a gente chama de coração de atleta, né? Que é uma condição benigna, inclusive. Mas no contexto da testosterona, do uso da testosterona inadequado, esse metabólito vai se ligar ao coração e ele também vai hipertrofiar, certo? Então, ele vai alterar a estrutura do coração. Então, não é mais um coração, digamos assim, sadio. É um coração crescido, hipertrófico, que não vai conseguir, ao longo do tempo, exercer a função que antes ele exercia de maneira normal. Entendi. Assim. Eles aumentam o risco de infarto mesmo em pessoas jovens? Aumenta. Inclusive, o estudo que a gente tem utilizado bastante, né? Que é um estudo da Dinamarca, ali dos países nórdicos, que eles pegaram um número populacional grande de pessoas que utilizavam e pessoas que não utilizavam. Não fez nenhuma intervenção, porque é o estudo que a gente chama um estudo de segmento, né? Estudo de coorte, e mostra que existe um aumento no número de infartos de até 4 vezes em uma pessoa que não usa, certo? De infarto e de intervenção. Intervenção a gente fala cateterismo ou até mesmo cirurgia cardíaca. Então, uma pessoa que não usa nada vai ter um risco normal de infarto, né? Sim. E a pessoa que usou, independente da dose, a gente não deixa claro
Por isso que a gente fala que não existe dose segura. Porque no estudo não diz se é digamos assim, Sim. usou durante um ano, uma ampola, uma vez na semana, enfim. Ele não diz. Então, qualquer dose é 4 vezes maior o risco de... Então, o risco deles é maior 4 vezes mais do que uma pessoa normal, que não usou. Que não usou nada. Entendi. Existe relação entre anabolizante e arritmia cardíaca? Também, nesse mesmo estudo foram estudados tanto para arritmias, que foi de 2 a 3 vezes mais, certo? E das mais variadas, arritmias malignas, arritmias não malignas, as principais que a gente tem é a fibrilação atrial, taquicardia ventricular, fibrilação ventricular, foi de 2 a 3 vezes maior com o uso de anabolizante. Justamente porque aquilo que eu te falei, a estrutura do coração, ela muda. Então, nesse estudo, a estrutura do coração, digamos assim, a cardiopatia estrutural foi de 9 vezes para uma pessoa comum, digamos assim, uma pessoa que não usou nada. Entendi. Você acha que falta divulgação para isso, doutor? Acredito que sim. Hoje a gente tem, como você mesmo falou, né? A gente tem essa gana, essa necessidade da estética de emagrecer, de ter músculo, que eu acho que não é passado de uma maneira adequada as consequências disso. Isso. Só a parte boa, né? A parte boa. Pô, né? Emagreci, perdi peso, meu músculo cresceu, estou com massa magra lá em cima, mas qual é a consequência, né? Porque caminho fácil nunca existe, né? Verdade. Só quando a gente é criança. Depois que a gente envelhece, nunca tem caminho fácil. Entendi. O coração cresce com o uso dessa substância? Exato, é isso. Essa cardiomeiopatia que eu te falei, estrutural, é justamente o crescimento do coração. Ela faz uma hipertrofia, que é um músculo, né? É um músculo um pouco diferente, mas ainda assim é um músculo. Então, ele fica hipertrófico, de uma maneira não, digamos assim, fisiológica. Entendi. Leva uma bomba mesmo o coração. Leva uma bomba mesmo, né? Literal. Ele é saudável ou é perigoso? Não, é extremamente perigoso. O fato, assim, no estudo, ele aumenta 9 vezes a chance. Então, quando eu tenho um coração que ele é estruturalmente não funcional, certo? Ou não fisiológico, ele aumenta o risco das próprias arritmias, quanto aumenta a chance do desenvolvimento da insuficiência cardíaca, que é justamente o coração ele não consegue suprir a demanda do corpo. Então, a força dele naquele momento não é o suficiente para suprir a demanda do corpo. Ele trabalha dobrado, né? Não, às vezes ele não consegue trabalhar. Né? Às vezes, porque a gente tem, enfim, a gente entra numa seara do que é insuficiência cardíaca, mas ele entra numa questão de eu não consigo suprir a sua demanda, seja por não conseguir fazer força ou a demanda do corpo ser muito grande. Imagina que a pessoa está toda crescida, né? Então, às vezes, o coração realmente ele não consegue jogar aquele sangue para frente, ou pelo fato dele ter crescido, a força dele, mesmo ele sendo forte... Ele não acompanha, né? Ele não acompanha. Mesmo ele sendo, digamos assim, ele está hipertrofiado, a gente tem a impressão de que ele está mais forte, mas não. As cavidades crescem, a parte de dentro pode diminuir, certo? Ele fica hipertrófico, mas a parte que entra o sangue, como se fosse um armazenamento, ele diminui, porque ele está crescendo para dentro. Ele fica mais forte para dentro. Então, é muito mais complicado ejetar o sangue. Entendi. Qual a relação entre anabolizante e aumento da pressão arterial? Pronto. Também a gente tem essa correlação de aumento da pressão, certo? Você tem vários mecanismos, mas um dos principais é a retenção de líquido, por exemplo. Então, a pressão... imagine que quanto mais volume eu tenho dentro de um vaso, que ele vai chegar um momento que a complacência dele ele não consegue mais dilatar, né? É um vaso mesmo, um sistema de vasos, como se fosse um vaso de água. Então, eu estou botando mais líquido ali, mais líquido. A resposta é sempre aumentar a pressão. Sim. E quanto mais eu tomo anabolizante, quanto mais eu estou naquele ciclo, eu sofro tem a questão do sódio também, óbvio, né? Começo a reter volume, e a pressão vai cada vez mais subindo, certo? Fora, de novo, a questão do problema do coração hipertrófico, que é outra coisa que a gente tenta vencer. Entendi. Doutor, pessoas que usam anabolizante têm mais risco de desenvolver hipertensão precoce? Com certeza. Com certeza, às vezes é até uma coisa que você tem que pensar em pacientes jovens, né? Que às vezes o paciente ele não quer te contar. Verdade. Por vergonha, enfim, por medo de ser chamado a atenção. A gente tem essa questão, né? Se eu uso a pressão de novo, a gente vai entrar naquele ciclo de retenção de sódio, retenção de líquido, aumenta a questão da resistência vascular e aumenta a pressão. Então, se uma pessoa jovem que chega no consultório, às vezes você tem... Hoje em dia, antigamente nas diretrizes não é algo que deveria se pensar, né? Mas eu acredito que é algo que a gente tem que começar a questionar os pacientes, a informar, porque é algo que pode surgir e você não está esperando. Você tem umas causas para hipertensão secundária, porque não é comum um paciente jovem ter hipertensão, mas a partir do momento que você toma a testosterona, às vezes você tem algo por trás, alguma coisa familiar,
e aquele estímulo ali influencia. Está tendo muito caso de hipertensão em jovens, doutor? Não tenho encontrado, certo? A não ser aqueles casos claramente patológicos, uma pessoa que tem uma doença que se predispõe a isso, mas não tenho encontrado. O que eu encontro mais é justamente, às vezes, o paciente que usa testosterona e evolui com alterações no coração, doenças estruturais, que a gente chama, né? Entendi. A hipertensão causada por essa substância pode regredir? Não tenho como afirmar com 100% de certeza, nada que às vezes a gente desenvolve, a gente retirando vai voltar ao normal. Às vezes, por exemplo, um exemplo clássico é tabagismo, certo? A gente fuma, as pessoas fumam, e aí pergunta, meu pulmão vai voltar ao normal? Pode ser que sim, pode ser que não. Normalmente a resposta é não, certo? Às vezes é um dano irreversível. O que a gente sabe é se a gente parar, a chance disso progredir de uma maneira mais abrupta é menor. A gente tem observado muito aí que, principalmente os mais jovens, além deles usarem essas, entre aspas, essas bombas, né? Ainda usa aqueles energéticos. Pronto. É um veneno, né? É você combinar uma coisa que talvez não tenha tanto problema, mas a gente sabe que não seria o ideal para uma pessoa saudável usar, que é o energético, né? Assim, causa palpitação, pode desencadear um pouco de arritmia, às vezes a pessoa se sente mal, com um negócio que a gente sabidamente sabe que é um problema. Então, você pega um energético, que uma pessoa normal, você tem alguns efeitos colaterais da taurina, por exemplo, de você desencadear um pouco de arritmia, em pessoas que já têm predisposição, né? E aí você soma com alguma coisa que gera realmente, de fato, um problema. Então, você faz essa associação, uma associação que não é do bem, né? Uma associação do mal, digamos assim. A gente tem visto também muitos jovens aí usando o Viagra, sim, né? Além de o energético e ainda essas bombas, né? Na verdade, não o Viagra, né? A Tadalafila. Tadalafila, isso. Porque Viagra é o Sildenafila, né? É um pouquinho diferente. Mas que é um combo que o pessoal tem fazendo, principalmente para academia, né? Sim. Que o Tadalafila, porque uma grande questão do Tadalafila, o Viagra, né? Que porque é cardioprotetor, mas o objetivo do remédio nunca foi esse, né? Não. Nunca foi esse. Se usa, eventualmente, em pacientes que têm hipertensão pulmonar e tudo mais, tem indicações bem específicas, e aí ele é taxado como cardioprotetor, mas o objetivo nunca foi esse, e não tem a chance de dar algum problema. Não é alta, mas eu vou dizer para você que não é baixa também. Então, é outro remédio que o pessoal tem usado até para fazer pré-treino, né? Ir para academia. Realmente causa vasodilatação, fica esteticamente bonito, né? O pessoal gosta, mas não é protetor de maneira alguma. E o coração que leva a bomba, né? E o coração que ainda leva a bomba, né? Pois é. Falando agora do 12/8, ainda é considerado normal? O 12/8, o que acontece? Isso foi algo trazido, na verdade, pela diretriz brasileira, né? A gente tem várias diretrizes, né? Principal a americana e a europeia. Mas qual é o grande X do 12/8 em si? Ele coloca na diretriz o 12/7, né? Que agora seria o normal. E entre 12/7 e 14/9 seria a pré-hipertensão, certo? O objetivo da diretriz e da sociedade é justamente informar e alertar os médicos, né? Porque a diretriz não é feita só para os cardiologistas, é feita para os médicos. Geral, né? Geral. Sim. A pessoa que pegou aquilo ali para ler. Porque a gente tem médicos generalistas, médicos de família, outras pessoas que não cardiologistas, que tratam hipertensão. Sim. Então, é mais um alerta no sentido de a gente sabe que quanto menor a pressão, melhor para a pessoa. Óbvio que a gente não vai mirar nisso a todo custo, eu preciso botar, sei lá, uma pressão 9/6. Não, a questão não é essa. Eu sei que quanto menor a pressão, melhor para a pessoa. Então, dentro dos estudos, o 12/7 é visto hoje pela sociedade que é um número ideal para uma pressão de uma pessoa que não seja hipertensa, certo? Então, digamos assim, Joelísio não é hipertenso. O ideal é que a pressão dele seja menor que 12/7. O que a gente tem na vida de Joelísio que a gente possa fazer e modificar, que são os fatores modificáveis, né? Que a gente possa modificar para que ele chegue nesse parâmetro. Então, é muito mais para o médico se alertar e orientar o paciente. Pô, Joelísio, vamos melhorar essa dieta, vamos perder um peso, vamos ser mais ativo, fazer a atividade física recomendada. Será que a gente consegue... às vezes a pessoa tem um estresse no trabalho, alguma coisa que a gente pode modificar na vida dessa pessoa, que a gente consiga ser mais ativo, mais agente na saúde dessa pessoa.
mas não que necessariamente eu preciso dar remédio, porque como eu falei, o remédio seria para a pessoa hipertensa. Entendi. O 14/9, né? O diagnóstico fechado, clássico, seria esse. Mas o 12/7 entra mais para alertar e se tornar o médico mais ativo na saúde dessa pessoa. Entendi. Então, voltando, o que mudou mesmo nas novas diretrizes Nesse sentido aí, de hipertensão? quase nada. A questão é mostrar ao médico que seja mais proativo. Tente mudar mais a vida do seu paciente. Entendi. A gente precisa ter mais urgência nos fatores modificáveis da doença. Entendi. Então, dieta, tabagismo, que obviamente interrompeu o tabagismo, perda de peso, ser mais ativo fisicamente, evitar ambientes de estresse. Então, tudo isso é importante para a gente tentar. O 12/7 não porque o 12/8 era um número bem legal, né? 12/8 e tal. É saúde, né? Saúde. Era um marketing, né? Hoje em dia, 12/7 agora. Bom. Mas é muito mais para o médico ter a ciência de que ele precisa agir de maneira ativa na vida desse paciente. Porque o tratamento só começa a partir do 14/9. O tratamento, de fato, não é você prescrever remédio. Entendi. Antes, quer dizer, menos disso, o cara está tranquilo. Tranquilo, é isso que eu estou te falando. Tranquilo não. Você tem que ser ativo na mudança da vida dessa pessoa. Pô, às vezes a pessoa, pô, tô tranquilo não. Tá tranquilo não. O que você não faz que a gente pode começar a fazer? Entendi. Será que aquela pessoa, por exemplo, uma pessoa que tem uma dieta boa, não passa estresse no trabalho, mas não faz a parte da atividade física, não faz a parte do aeróbico, que é o que mais... Não dorme bem. Não dorme bem. Porque, por exemplo, o aeróbico é a atividade física que mais influencia na pressão. Então, você consegue baixar ali 7 até 10 milímetros de mercúrio só com um aeróbico bem feito. Então, não é tranquilo. Então, qual é o novo parâmetro considerado ideal? Agora, o ideal é o 12/7. Realmente é o 12/7. Mas é muito mais para o médico ser assim, ativo no sentido de realmente fornecer cuidado e a gente ser mais vigilante em relação a isso. Entendi. A população brasileira está preparada para essa mudança de conceito, doutor? Eu não vou dizer a população, mas os médicos têm que estar preparados em informar, né? Os médicos têm que estar preparados em buscar e informar o paciente, em estar nessa luta cotidiana de estar informando, de buscar, de acompanhar, de estar presente na vida do paciente. No sentido de a gente precisa oferecer, mostrar que a saúde não é só remédio. A saúde não é só passar um remédio e ir para casa e está tudo bem. Não. Tem outras coisas. Remédio realmente é um passo, mas sem a parte do que a gente chama, né, mudança de estilo de vida, não vai para frente. Porque o que adianta você tomar remédio e você começar a ganhar peso, aí você vai tomar mais um remédio. Então, o médico que tem que estar preparado e sensibilizar, estar junto com o paciente para essa mudança. Entendi. Eu estou aqui recebendo o Dr. José Simões, né? Está falando aqui um assunto bastante interessante sobre a nova diretriz e também sobre os anabolizantes. Doutor, uma pergunta: onde é que quem está acompanhando te acha? Eu estou aqui, né, em Vitória da Conquista, consigo atender, atendo no Hospital IBR, na Clínica Glass, Cardiorritmo e na Clínica Eco. Pronto. Isso durante a semana, né? Entendi. Tá aqui, ó, vamos lá. É na Glass, no IBR, né? No IBR, na Clínica Eco e na Clínica Cardiorritmo. Pronto. Então, qualquer coisa, olha, ele é top, esse cara, viu? Você olha assim, novinho, assim, mas é um cara que tem uma carga, viu? Que vale a pena para você que está aí com o coração, né? Porque, às vezes, você tem que tratar o coração precocemente, né? Então, tudo é importante. Tudo é importante. Precoce, né? Acho que o ponto-chave é a prevenção. Sim. A prevenção. Nada que a gente pegar um paciente que já infartou e não cuidou é muito pior do que a gente pegar uma pessoa de 40 anos que começou seu atendimento com um cardiologista, que vem ali tentando controlar a pressão, que vem ali já sabendo que tem um histórico familiar de infarto e a gente precisa já intervir no colesterol, diabetes também, outro ponto muito importante, tabagismo, a gente tem que estimular esses pontos de interrupção do tabagismo, atividade física. Então, é muito melhor a gente pegar uma pessoa que começou o seu tratamento nesse ponto de prevenção do que pegar uma pessoa anos depois já com problemas de infarto, insuficiência cardíaca, que a princípio a gente parece ser algo trivial, mas as doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo e no Brasil. Sim. Se a gente for ter uma noção, por exemplo, insuficiência cardíaca, a partir do ponto que a gente tem um diagnóstico de insuficiência cardíaca, 50% dos pacientes vêm a falecer dentro de 5 anos. Então, são doenças que são
gravíssimas que às vezes a gente não tem total ciência do ponto onde a gente está. Então, é muito melhor a gente estar no ponto de prevenção e evitar que esse tipo de coisa aconteça do que a gente pegar lá na frente. Óbvio, a gente tem um arsenal para tratamento, mas a prevenção, eu acho que é o ponto primordial. Doutor, a gente tem visto, né, alguns pacientes que nós acompanhamos, infelizmente veio a óbito com câncer. Às vezes o paciente tem um câncer, foca no câncer e esquece o resto. E muitos desses pacientes não morrem de câncer, e morrem de coração. Entendeu? Então, a gente tem visto muito isso. Eu estou com câncer, eu vou focar, minha prioridade é o câncer, mas é lá esquece que ele está diabético, que ele está hipertenso, entendeu? Então, chega lá, o diabetes mata ele, e o coração também mata ele, e o câncer está lá normal, né? Então, qual a sua orientação para o paciente oncológico? Pronto. Inclusive, é até bom você falar sobre isso, Júlio. Tem em São Paulo, tem alguns centros que ofertam, tem algumas subespecializações dentro da cardiologia. Uma delas é a oncocardiologia, certo? É um especialista, um cardiologista já formado, que ele foca parte de um ano do estudo dele nesse ponto. Ele terminou a cardiologia, ele vai focar mais um ano naquilo ali. E justamente são os pacientes oncológicos que às vezes vão tomar algum tipo de droga, a depender do tratamento Sim. e tudo mais, que afetam o coração. Sim. E aí, o foco do cardiologista nesse ponto é saber como é o coração dele antes, como o coração dele vai ficar durante o tratamento e como vai ser depois, certo? Então, a oncologia já tem esse bracinho, essa perninha dentro da cardiologia e vice-versa. Porque, como eu te falei, o coração, se eu tenho uma insuficiência cardíaca, que é o principal ponto dessa oncocardiologia, dentro de 5 anos, 50% dos pacientes vão perder sua vida. Então, a gente não pode deixar o câncer de lado e esquecer do coração. Porque, às vezes, você cura do câncer, né? Sim. Mas devido aos remédios que você usou... Fica sequelas, né? Ficam sequelas no coração. Tanto quimioterápicos quanto radioterapia. Sim. Olha, eu vou te dizer, a medicação que nós tomamos é muito tóxica. Muito tóxica. Então, acho que essa questão de você policiar, né? Esse fator do coração, enfim... colesterol, enfim, acho que é super importante. Porque, no final, eles acabam matando mais do que o câncer. Entendeu? Doutor, essa nova diretriz, ela impacta o diagnóstico precoce? O diagnóstico precoce em si não. Como eu te falei, o 12/7 entra como, acima de 12/7 entra como pré-hipertensão, mas o diagnóstico de hipertensão em si é um diagnóstico relativamente simples. Pela própria diretriz, você tem alguns caminhos, né? Mas assim, seriam 2 medidas de consultório acima do 14/9. Então, se o médico fizer um feijão com arroz bem feito, que é anamnese, uma conversa com o paciente, exame físico correto, o diagnóstico de hipertensão ele vai sair, certo? Você tem outras maneiras, né? Fazer o exame de mapa, enfim. Mas é um diagnóstico que você deveria ter em qualquer ida ao médico. Não precisa ser um cardiologista. A um médico, a um postinho de saúde, um acompanhamento regular, certo? Então, o diagnóstico de hipertensão é algo que já tem, em teoria, deveria ser bem estabelecido. Às vezes, o que acontece é o paciente que ele, em vez de realmente fazer aquele check-up, ele vai um ano, tem-se a suspeita, né? Porque, como eu falei, precisa de 2 medidas, ou então ele esquece de fazer os exames que foram orientados, aí volta daqui 3 anos, muda de médico e fica com um acompanhamento desregular, certo? Então, uma pessoa que, em teoria, faz o seu check-up e um diagnóstico que sai até rápido. Não é um diagnóstico demorado, não. Só precisa de como eu falei, um bom feijão com arroz, exame físico e uma anamnese bem feita. Muitas pessoas que se achavam saudáveis, né? Agora eles podem se considerar hipertensos. É 12/8, agora não é mais. Não, mas é isso. Porque tá isso, né? Isso causou um alvoroço, mas alvoroço. Não, de novo, não. O 7, né? O 7 e o 8, como eu falei, é pré-hipertensão. Para a gente chamar a atenção mesmo da pessoa. Ó, rapaz, você aqui, o que você está fazendo no seu final de semana? Churrasco todo final de semana? Não, vamos diminuir isso aqui. Para justamente essa pré-hipertensão não virar uma hipertensão. Justamente esse é o ponto. A gente não pode deixar isso aqui evoluir. Igual o colesterol. A gente não pode deixar um colesterol que é 100, 90 virar 130, 140.
Então, é justamente como se fosse um ajuste de parafuso, né? Apertar aqui, apertar um pouquinho ali, para ver se as coisas não evoluem. Porque quanto mais tempo a gente evitar que a hipertensão em um paciente surja, é melhor. Porque hipertensão, ela não é um diagnóstico que, por exemplo, deu diagnóstico hoje para você, não é porque você teve hipertensão hoje, um pico de hipertensivo, que você necessariamente vai ter alguma coisa. Eu preciso que a hipertensão seja um problema de longo prazo. Então, a hipertensão vai gerar problemas se eu, digamos assim, eu tenho hipertensão, não me cuidei, não fui no médico e deixei isso rolar. 20 anos de hipertensão, dos 40 aos 60. Obviamente, isso tem problemas. E aí, o que acontece? Hipertensão é o principal fator que vai gerar AVC e infarto, doenças cardiovasculares. Isso muda a forma de tratar? Como assim? Por exemplo, você está 12/8 e agora tem que ser 12/7. Então, isso vai mudar a forma de tratamento? Não, de forma alguma. O tratamento continua o mesmo. O tratamento de hipertensão é excelente. A gente tem vários remédios disponíveis, assim, a partir do momento que se dá o diagnóstico. Mas o tratamento continua o mesmo. O tratamento, o que é o mesmo? Que é o MEV, né? A mudança de estilo de vida. Então, evitar sal, evitar gordura, não fumar, né? Nem evitar, não fumar. Não fumar. Controle de peso, sobrepeso, atividades físicas regulares, isso tudo. E se um diagnóstico de hipertensão chegar em algum momento, 14/9, certo? A gente intervir com remédio. Mudou, a diretriz mudou uma questão do tratamento, não porque os remédios são velhos, ou a questão de vamos ter uma potência dos remédios, mas tentar evitar efeitos colaterais. Então, o que mudou em vez de dar uma medicação só, em dose alta, vamos dar duas medicações em dose baixa. Isso aí é o que mudou, mas não no ponto do diagnóstico. O diagnóstico continua sendo o mesmo, acima de 14/9. Mas naquele 12/7, 12/8, ainda não é um diagnóstico de hipertensão, mas é para a gente chamar a atenção. Preciso que se você fuma, você pare de fumar. Se você não faz atividade física, vamos iniciar. Entendi. Qual o exercício que o senhor recomendaria? O exercício para pressão, assim, atividade física de uma maneira geral, Sim. qualquer atividade física é muito bem-vinda, certo? A recomendação da diretriz é o seguinte: 30 minutos de atividades aeróbicas, caminhada, de uma maneira bem simples, 5 vezes na semana, que vai dar 150 minutos, certo? Esse aí seria, digamos assim, um excelente começo. Entendi. É um excelente começo. Óbvio que só o aeróbio não faz verão, assim só como as atividades resistivas, que seria musculação, também não fazem verão. O ideal é você fazer as duas coisas, por o máximo de tempo que você puder fazer na sua agenda, né? Cada pessoa com sua particularidade. Mas o mínimo para a gente, que é um excelente começo, é 30 minutos por dia, durante 5 vezes na semana. Então, se a gente mora em Vitória da Conquista, por que não a caminhada na Olívia Flores? Sim. 30 minutinhos. Pronto, beleza. Não é? Os riscos mais amplos, doutor, vamos estar falando um pouquinho sobre isso, né, que incluindo aí as neoplasias. Existe relação entre a anabolizante e surgimento de alguns tipos de neoplasias? Pronto. A relação que a gente não tem uma relação de estudo muito claro, certo? Definitivo. Até porque você tem até uma dificuldade enfim, não é um fator disso que a gente estimule, nem que seja tão amplamente. A gente está tendo uma febre agora, né? Mas a gente sabe que, principalmente para doenças do fígado, o anabolizante tem um componente importante, causa nódulos no fígado que eventualmente podem evoluir para neoplasias do fígado, que é o hepatocarcinoma, e algumas doenças hematológicas mesmo, certo? O próprio uso de anabolizantes faz o aumento da hemoglobina, então você tem algumas doenças hematológicas, não necessariamente neoplásicas, oncohematológicas, mas outras doenças que levam a que o anabolizante leva, certo? Então, atinge o órgão que ele mais atinge é o fígado. Atualmente, o órgão mais estudado que a gente vê para neoplasias é o fígado. Ele é metabolizado nele, né? Isso. Então, quais são os órgãos mais afetados além do coração? É o fígado e doenças hematológicas. E doenças hematológicas, certo. O fígado sofre muito mais com essa substância. O coração a gente tem mais evidências, mas o fígado é um segundo, está no segundo lugar ali, né? Está do lado. Entendi. Existe risco hormonal a longo prazo? Você fala no sentido do Do uso? uso. Pronto. Quando a gente usa os anabolizantes, que são basicamente a testosterona, de uma maneira geral,
você vai inibir o seu próprio ciclo, certo? A gente falando em homens isso, né? Então, como a gente produz testosterona através dos testículos, certo? Então, você vai ter uma inibição do eixo. Então, se você parar de maneira abrupta, você vai parar de produzir testosterona. Então, você vai induzir um hipogonadismo. Então, imagine que a pessoa tomava, agora eu não tomo mais, parei do dia para a noite, estou induzindo um hipogonadismo. Então, por isso que normalmente quem usa esteroides anabolizantes, após o uso, normalmente tem que fazer o TRT. Ou, às vezes, ficar tomando para o resto da vida. Certo? Então, você não tem como garantir saúde nesses casos. Entendi. É bem complexo, né, doutor? É bem complexo. Não é algo, assim, não é minha área. Endocrinologistas podem falar melhor sobre isso, essa questão da reposição e tudo mais, mas é algo complexo. A partir do momento que você decide começar a usar, é um caminho um pouco... Sem volta. Sem volta. É uma viagem sem... Imagina. Tortuoso. E o uso pode afetar também a saúde mental? Também, tem um relato, são relatos comuns do aumento da irritabilidade, agressividade por conta do uso da testosterona. Você vê, conversa com um paciente, você vê que a pessoa não fica tão... não é tranquilo, né? Tranquila, né? É algo que aumenta o risco psíquico de realmente um comportamento mais agressivo, certo? É um relato bem comum, inclusive, da minha experiência que eu vejo de pessoas tomando, é justamente o que mais chama a atenção. A pessoa se sente mais irritada, menos paciente, com coisas do dia a dia, certo? Uma pessoa que antes não fazia uma coisa fica irritada por besteira. Pouca coisa boba, pouca coisa. Né? Estou falando sobre a questão emocional. O emocional afeta realmente o coração? Com certeza. A gente tem até uma diretriz da Sociedade Europeia que correlaciona o estado mental da pessoa de uma maneira geral, enfim, se ela está bem, com doenças cardiovasculares. E a gente vê que é uma pessoa bem, sem, digamos assim, não vou dizer completamente realizada, mas uma pessoa que se entende bem, que tem um nível de estresse baixo, ela tem 30% menos chance de desenvolvimento de doenças cardiovasculares de uma maneira geral. Então, ela reduz, se ela já usava remédio, a necessidade de uso de medicações, principalmente questão de hipertensão, ou então o desenvolvimento de doenças mais graves. Infelizmente, quando alguns pacientes nos procuram, né, e vêm falar, eu estou com sintomas do mieloma, enfim. E a primeira coisa que a gente vem cuidar é da cabeça dele, para depois cuidar da doença do mieloma, né? Porque até a própria doença oncológica, não só mieloma, né, mas como você falou, né, os remédios são difíceis, né? É difícil tratar doenças oncológicas. Os remédios muito difícil. Eles adoecem. A gente fica doente por conta do remédio. Os medicamentos adoecem. Você vê quantos pacientes hoje, doutor, tem a doença controlada, mas tem muita coisa que ele está tendo por conta das reações dos medicamentos. E também não é nem só o remédio, né? Normalmente pacientes oncológicos passam longo tempo internados, privação de sair do hospital, né? Então, você tem várias... É muito limitado, né? Da UTI, volta de UTI. Só quem fácil. interna sabe, assim, você tem que... troca acesso, põe acesso, coleta de exame. É uma situação não é fácil, não é fácil, não, né? Falando sobre um tema bem, bem interessante e atual, as redes sociais têm incentivado esse comportamento de risco, doutor? Não, com certeza. Com certeza. Você vê que é uma trend, né? Uma trend que a gente vê muito isso. A gente tem um boom do wellness, né? Então, que antigamente a gente tinha do jovem que bebia e saía para festa, hoje a gente não tem mais. É mais a questão do wellness, que é uma coisa, de novo, boa, ótimo. A pessoa está trocando bebida por uma atividade física regular, estimulando mais saúde, boa alimentação, mas às vezes, até que ponto aquilo que a pessoa está mostrando é só isso ou tem por trás um uso de esteroides anabolizantes. A gente está nessa busca incessante por um bem-estar físico estético, e não um bem-estar físico da saúde por si só. Certo? Então, até que ponto esse é o objetivo? Certo? Isso deixa pouco espaço para as pessoas, né? A gente vê as pessoas olham isso e querem buscar isso. Então, você gera um problema de ansiedade, depressão, porque as pessoas ficam vendo isso o tempo todo. E essa busca incessante das pessoas, quantas páginas a gente tem falando só sobre isso? Porque fiz esse protocolo, aquele protocolo, aquela dieta, essa dieta. E tem muita gente que não se encaixa nisso. Eu lembro que
Quando criança tinha aquelas propagandas, né? Talvez você nem tenha pego. Do Marlboro, do cavalo, o cara que quem fumava, eu né? não lembro, não. Acho que é um pouco depois, mas Mas era o cigarro, o Hollywood, aqueles, né? Era a fama, tudo cara bonito lá no cavalo, fumando, né? Bebendo e tal. Era uma realidade que, né? Onde o cigarro era status, todo mundo fumava e tal. E eu acho que eu estou vendo a mesma coisa hoje com essa questão, porque né? Isso não é necessário. Assim, Não é? É saúde, mas até que ponto é só saúde, né? Sim. A gente tem, por exemplo, hoje a gente vê a atriz de Hollywood mesmo, uma magreza extrema, né? Então, até que ponto é realmente só saúde isso? Não parece, assim, ao meu ver, né? Não parece ser. É interessante, como o senhor já tínhamos comentado antes, que fala só a parte boa, né? Acho que o certo é falar, olha, você pode tomar isso, pode fazer isso, mas também isso pode causar isso. Como agora no cigarro, né? O cigarro, você compra uma caixa de cigarro, lá tem a foto do cara no hospital, lá no UTI, com câncer, enfim, né? Eu acho que falta isso. Então, acho que a questão da informação é importante. A pessoa saber o que ele está tomando. Né? O que aquilo ali pode causar a ele, né? Você falou de cigarro, agora que eu lembrei quando era pequeno mesmo, que se vendia chocolate no formato de cigarro. Sim. Não sei se você pegou. Sim, lembro. Pra você ver, né? Você induzia, né? Que era sedutor, você achava que aquilo era bom. Sim. E às vezes a mesma coisa, como você falou, né? A testosterona. Então, mas qual é a consequência disso, né? Pois Porque é. antigamente o cigarro a gente não sabia. Hoje a gente sabe muito que, assim, não, são danos irreversíveis, né? Pois é. O culto ao corpo perfeito está adoecendo as pessoas, doutor? Eu acredito que sim, viu? Eu acredito que... É até mais que o corpo perfeito, né? Porque o que é o corpo perfeito? Não é aquele corpo greco-romano, né? Que o pessoal desenha e tal, não sei o que, etc. Às vezes esse corpo está até mais do que isso. Porque se você for para parar para pensar nesse corpo perfeito, é algo mais, digamos assim, slim, né? A pessoa não, nem tão forte, nem tão magra. É algo mais aprazível aos olhos. Mas hoje, às vezes, está um pouco até demais. Então, é um culto que justamente virou um culto, né? Sim. Porque culto é algo sempre complicado, né? Sim. Então, acho que sim. Acho que hoje a gente passou do ponto. Então, nós já tínhamos comentado sobre a falta de informação, as pessoas estão ignorando os riscos, né? É importante saber e bater nessa tecla aí que você procurar informar o que você está tomando, né? A forma se é correta e sempre ter um acompanhamento médico, concorda? Com certeza, né? Com certeza. O que o senhor diria para quem pensa em começar a usar anabolizante? Eu acho que primeiro a pessoa tem que estar ciente dos riscos e consequências. A primeira coisa que a pessoa tem que estar ciente. E se ela for começar a usar, às vezes a pessoa usa por conta de fisiculturismo mesmo, né? Um desejo de fazer parte do esporte, enfim. Aí uma pessoa tem que estar ciente dessas duas coisas. E tentar convencer ela do contrário. Conversar por aí. Se eu não conseguir, tentar acompanhar as consequências disso e informar a pessoa. Tipo, assim, tentar, junto com a pessoa, evitar que as consequências cheguem. Assim, por exemplo, os anabolizantes, eles podem aumentar o colesterol. Então, se a pessoa está usando e ela quer continuar usando por conta, por exemplo, de esporte, vamos tentar controlar esse colesterol. Então, intervir de maneira precoce. Óbvio, é certo isso? Não. O ideal é a pessoa parar. E sempre orientar a pessoa contra. Mas, às vezes, você não consegue. Sim, verdade. Às vezes, você não consegue. Então, tá junto ali nessas consequências. Qual o caminho mais seguro para quem busca saúde de boa forma? Acho que o caminho seguro é o equilíbrio, né? Sempre o equilíbrio. A gente tem que sempre ter a questão da saúde corporal, então os excessos serem evitados e o controle mental também. A pessoa está satisfeita com aquilo que ela está fazendo, tanto no campo da saúde, física, alimentação, exercício físico, quanto trabalho, família, amigos. Uma coisa não anda separada da outra. Então, saúde não é só o corpo, saúde também é a cabeça, né? A gente, às vezes, esquece disso aí, que é outra coisa importante. Se a cabeça não tiver lugar, o corpo também não vai estar. Teve uma pergunta aqui de uma seguidora, doutor. Por que o coração mata tanto? O coração, na verdade, é a principal
principal causa de morte são as causas cardiovasculares. Então, entra coração, AVC, então entra várias coisas, certo? Mas por quê? Porque justamente o coração é a bomba, né? Ele é a bomba para todo o resto do corpo. Se alguma coisa falha nesse inteirinho, ele não consegue, a vida não consegue seguir, certo? Então, e o coração, ele tem vários problemas de vários fatores de risco. Então, eu tenho hipertensão, eu tenho diabetes, eu tenho colesterol, eu tenho a própria falta de atividade física, tabagismo influencia. Então, o coração, ele sofre de várias maneiras. Quando a gente assume que essas coisas não estão controladas, um processo natural do corpo que vai chegar em algum momento, ele é muito acelerado. Então, quando o coração falha, todo o corpo não consegue ir para frente. Então, ele é um motor, né? É o motor, exatamente, é o motor. Né? Ele é um motor. Você dá uma perda total no motor do carro. E outra, alimentação. O que o senhor recomendaria? Uma boa alimentação hoje para ter um coração saudável? Pronto, coração saudável. A gente tem algumas dietas, né, que a gente pode orientar. O ideal, sempre assim, como a gente tinha conversado antes, ninguém faz nada sozinho, ninguém vai para frente sozinho. O ideal é sempre procurar um profissional, que nesse caso é um nutricionista. Dentro da cardiologia, a gente tem algumas dietas. Tem uma dieta assim, bem famosa, que é a dieta DASH, que é uma dieta baixa em sódio, rica em fibras e grãos, que é uma dieta ótima para os hipertensos, né? Uma dieta que visa baixar o nível da hipertensão. Uma ótima dieta, assim como uma dieta do Mediterrâneo, que é uma dieta que está bem famosa hoje em dia, que é uma dieta mais equilibrada. Mas eu sempre oriento assim para os meus pacientes: se eu estou pensando em dieta, vamos tentar evitar sal, certo? Que normalmente até aquele sachêzinho de 1 grama, até 5 daqueles no dia é o máximo. Gordura e açúcar. Evitei esses 3, nada em excesso, vai dar certo. Então, muito obrigado, viu, pela sua presença. Foi importante, né? E, infelizmente, ainda vivemos em uma sociedade que valoriza mais ainda a aparência do que a saúde, né? E isso tem um preço alto, muitas vezes silencioso, mas extremamente perigoso. E hoje ficou claro que não existe atalhos quando o assunto é saúde. O uso indiscriminado de anabolizante pode trazer consequências graves, especialmente para o coração, além de favorecer outras doenças que poderiam ser evitadas. A nova diretriz da hipertensão também nos alerta: precisamos cuidar mais cedo, prevenir mais e ignorar menos os sinais do nosso corpo. Quero agradecer, doutor, imensamente pela participação e por compartilhar tanto conhecimento com a gente. E a você que nos acompanhou, lembre-se, cuidar da sua saúde é o maior investimento que você pode fazer, viu? Até nosso próximo encontro. E vou deixar aqui para marcar Obrigado, o nosso podcast, viu? Muito obrigado. Deus continue te abençoando. Você também. Muito obrigado pelo convite. Em qualquer outra coisa estaria disponível. Tá, um abração, viu? Fica com Deus.